A paz do Senhor, meus amados irmãos, o espírito humano e as disciplinas cristãs. É o assunto da lição de número 11. Vamos lá, a paz do Senhor, pastor Adovils. A paz do Senhor, pastor Hércules, né? E também aos nossos queridos professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. E vamos em frente hoje, já a pré-aula da lição de número 11. Mais 3 pré-aulas estamos encerrando, ou melhor, mais 2, né? Mais duas pré-aulas estamos encerrando, não é? Esse quarto trimestre de 2025, que foi uma bênção, está sendo uma bênção ainda. Todos são bem-vindos em nome de Jesus. Muito bem, eu quero aproveitar aqui, meus irmãos, antes de entrarmos no assunto desta lição, de número 11, dizer para os irmãos que já está disponível a lição do próximo trimestre, o primeiro trimestre de 2026. Vamos estudar sobre a Trindade, a Santíssima Trindade, material escrito pelo pastor Douglas Batista. Isso quer dizer que você pode já procurar as lojas da CPAD, o site da CPAD, comprar a sua lição, para os alunos aí da sua igreja, da sua classe, enfim, com certeza vai ser uma bênção. Eu gosto dessa lição grande aqui, porque a letra é maior e aí dispensa o uso do óculos, né? Aleluia! Isso é muito bom também. Aqui, tem essa aqui, é de capa dura, essa é a lição do pastor Adovils. Ele dispensa, né, a lição grande, porque ele já está de óculos. Então está tudo certo, aleluia! Mas você adquira, faça aí uma campanha junto à sua igreja, com os membros da igreja, incentivando o pessoal a estar estudando a Escola Bíblica Dominical. Que no próximo dia 14, que é quando as aulas da lição 11 serão ministradas presencialmente em nossas igrejas, será comemorado o Dia Nacional da Bíblia. Então é uma oportunidade também para que seja feito algo no sentido de incentivar os irmãos para a leitura bíblica, não é? Coisa abençoadíssima. Inclusive nós aqui no CETADB temos um folder, um panfleto, para você fazer a marcação da leitura da Bíblia, e quando você completa a leitura da Bíblia, você recebe um certificado de leitura da Bíblia, coisa boa para você fazer aí junto à sua igreja. Você pode depois, se desejar, falar conosco a respeito de solicitar esse material para que vocês possam fazer a leitura, a marcação e, quando concluir, fazerem aí o recebimento desse certificado de leitura da Bíblia. Quem sabe organizar uma festa para entrega do certificado, fazer um programa, não é? Com toda a igreja para incentivar a leitura da Bíblia. Obviamente que a leitura é importante, porém um estudo mais aprofundado vai te trazer dentro dos contextos da Palavra de Deus. Com certeza vai ser bênção. E aí, se você pretende estudar teologia, aí o CETADB com certeza deve ser a sua opção. Nós estamos aqui para poder atender a você, meu irmão, minha irmã, com as opções de curso do CETADB. Vamos lá então? O texto áureo da lição está na primeira epístola de Paulo a Timóteo, o capítulo é o de número 4 e o versículo é de número 8, que diz: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir, ou seja, da eternidade, não é? A verdade prática diz que as disciplinas espirituais são necessárias para o fortalecimento do espírito, assim como os exercícios físicos para a estrutura óssea e muscular. Já a leitura bíblica em classe está na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, os versículos de 6 a 8 e os versículos 13 a 16. Claro que a gente sempre sugere aqui que você leia o capítulo todo para estabelecer contexto, e no caso da primeira epístola a Timóteo, que é curtinha, são apenas 6 capítulos, você pode ler a primeira epístola todinha, porque vai te dar aí um norte a respeito das orientações de Paulo para o jovem obreiro Timóteo. Maravilha! Está aí a leitura bíblica em classe. Agora vamos para os objetivos da lição. São 3 tópicos. No primeiro nós vamos explicar o conceito bíblico de piedade, distinguindo entre sua dimensão interna e externa. Depois, no segundo tópico, vamos despertar nos alunos a consciência da necessidade de uma prática regular e perseverante das disciplinas espirituais. E por fim, no terceiro tópico, vamos conscientizar nossos alunos que as disciplinas espirituais são ferramentas essenciais na batalha contra as forças do mal. Esse, então, os objetivos da nossa lição. Veja que a CPAD sugere os hinos 7, 126 e 442 para o devocional desta escola bíblica. E você pode lançar mão dessa sugestão para realizar aí um bonito culto de escola dominical. A palavra-chave, disciplinas, e o pastor Adovils já vai dar aqui para os irmãos uma definição da palavra-chave. Essa definição é muito importante para entendermos aí todo o contexto da lição de hoje. Eu trago a princípio uma definição geral, tá certo? Definição geral.
Disciplina é a obediência ao conjunto de regras e normas estabelecidos por determinado grupo. Também pode se referir ao cumprimento de responsabilidades específicas de cada pessoa. E ser disciplinado? O que seria? Ser disciplinado é a capacidade de controlar e direcionar suas ações, comportamentos e pensamentos para alcançar um objetivo, específico, seguindo um plano de forma consistente, mesmo quando há dificuldades ou falta de vontade. Isso envolve compromisso, organização, metodicidade e habilidade de superar distrações e resistir a desejos momentâneos para fazer o que é necessário para a realização de metas. Por exemplo, disciplina. Uma pessoa disciplinada na oração é alguém que estabelece e mantém uma rotina dedicada e consistente de comunicação com Deus, independentemente de flutuações, ou seja, oscilações de ânimo, ou estímulos externos. Ou seja, independente de que uma pessoa está bem ou não está muito bem, ela tem aquele momento de oração. É uma pessoa disciplinada. Eu trouxe aqui ainda um crente disciplinado na oração, no jejum e na leitura da palavra, que vai ser o foco desta lição. É alguém que pratica intencionalmente essas atividades como disciplinas espirituais, não por obrigação legalistas, mas como meios para se aproximar de Deus e fortalecer seu relacionamento com Ele. Disciplina espiritual, um assunto que vai envolver esta aula. São práticas intencionais que ajudam cristãos a crescer na fé, desenvolver intimidade com Deus e se tornarem mais semelhantes a Jesus. Ao longo, claro, dessa lição vai ficar mais claro essa questão das disciplinas cristãs ou disciplinas espirituais que estaremos agora, então, iniciando, expondo este assunto. Maravilha, meus irmãos. Deixa eu dizer aqui para você que se você está nos assistindo através do YouTube, na descrição do vídeo aí tem um link de acesso à plataforma do CETADB para que você possa fazer download do material de apoio. É esse aqui, ó. Esse é o material de apoio, são 26 páginas, o material de apoio dessa lição de número 11. Aqui nós temos, deixa eu apresentar aqui para os irmãos, nós temos definições e comentários a respeito de termos que estão na lição. Disciplinas espirituais, piedade, espírito, se referindo ao espírito humano, jejum, exercício corporal, apatia espiritual, discernimento espiritual, astúcias do maligno, vida abundante, ascética, entorpecimento da alma e armadura de Deus. Então, nesses termos aqui, nós temos uma definição, mais significado, também temos uma definição teológica, ainda uma aplicação para cada um desses termos. E ainda temos os estudos complementares, que você vai lançar mão para o preparo da sua lição, para o seu estudo, enfim, do textuário da lição, primeira epístola de Paulo a Timóteo, versículo 4, o capítulo 4, verso 8, da leitura bíblica em classe que nós fizemos aqui, 1 Timóteo 4, versículos 4 a 8, 13 a 16, da palavra-chave disciplinas e de cada um dos 3 tópicos da lição, a piedade, as disciplinas cristãs, o desafio das disciplinas espirituais e as disciplinas e a luta espiritual. Por fim, no final deste material, nós trazemos ali uma dinâmica didática e pedagógica para que você possa aplicar junto com a classe. E o assunto é o treino do espírito. É o título desta dinâmica para vocês aí. Então esse material ele é gratuito. E se você, conforme disse, está nos assistindo pelo YouTube, na descrição tem um link para você acessar a plataforma. Aí você precisa criar um perfil. Se você ainda não tem perfil em nossa plataforma, se você ainda não é aluno em nossa plataforma online, é só você clicar nesse link que está aí na descrição. Aí você vai entrar na plataforma, na parte de baixo vai aparecer lá o botão entrar, você clica em entrar. Na sequência você clica em criar conta e aí você vai solicitar ali responder às informações que são solicitadas. Nome, data de nascimento, e-mail, telefone, a senha, enfim. Você vai fazer o seu cadastro e quando você finalizar esse cadastro, já vai estar disponível para você o acesso ao material da escola dominical, que é só você clicar e já estarão ali todas as lições deste 4º trimestre. Está tudo à disposição ali para você fazer download desse material. Os slides também ficam à disposição para download, tanto em PDF quanto em PowerPoint. E a aula também, que além de você assistir no YouTube, você pode assistir na própria plataforma, tá certo? Dizer para os irmãos que se vocês têm alguma dúvida,
se precisar de algum esclarecimento a respeito de algum tema, algum assunto, no comentário você pode colocar aí a sua dúvida. Porém, se você quiser falar diretamente, aqui está o WhatsApp, esse é o meu número pessoal, 43 999 60 8886. Você manda uma mensagem com a sua dúvida e a gente vai responder. Em alguns casos a gente coloca um texto, porque soluciona, e em casos mais complexos a gente pode fazer um vídeo também para poder dirimir a dúvida. O fato é que a gente está à disposição para contribuir com esse material. Todo o material da Escola Bíblica Dominical que você vai encontrar na plataforma online do CETADV, qualquer pessoa, indistintamente de ser aluno ou não do CETADV, tem acesso gratuito para assistir às aulas, para fazer download do material, dos slides, enfim, está aí, não é, o material que a gente produz e deixa isso gratuitamente para os irmãos, obviamente para aqueles que querem crescer na graça e no conhecimento de Jesus, amém? Vamos lá introduzir então aqui, amados irmãos, a nossa lição, a de número 11, que é a que está em curso neste momento, não é? Nesta lição, nós vamos estudar sobre a importância das disciplinas cristãs. Partiremos do conceito de piedade, muito trabalhado pelo apóstolo Paulo, especialmente nas suas epístolas pastorais. Veremos que as disciplinas cristãs fazem parte de uma vida piedosa. Como o corpo precisa ser alimentado e igualmente exercitado todos os dias, também o espírito precisa de disciplinas diárias para o seu fortalecimento. As principais, que já estão destacadas aqui na nossa introdução, são exatamente a oração, o jejum e a meditação na palavra. Obviamente que não se resume a isso, não é? Nós vamos estudar no decorrer da lição outras práticas que são necessárias para o fortalecimento espiritual de cada crente, não é isso? Vamos lá, tópico 1 da lição, a piedade e as disciplinas cristãs. Pastor Adolvilson, vamos falar sobre o exercício corporal e a piedade. E não se esquecendo que nós estamos falando sobre o espírito humano, tá certo? Tópico 1 e o subponto 1, o exercício corporal e piedade. Veja bem, escrevendo a Timóteo, Paulo apresenta um paralelo entre o exercício corporal e a piedade, né? Porque o exercício corporal está aí o texto, para pouco proveito, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir, ou seja, para o futuro. Eu trouxe aqui na linguagem de hoje, esse texto diz assim: o exercício físico tem algum valor, mas o exercício espiritual é valioso em todos os sentidos, porque promete vida tanto para o presente como para o futuro. Então, nós vamos esclarecer alguma coisa sobre essa questão aqui. Esse texto aí, irmãos, não tem uma colocação que eu vou fazer agora, enfatiza a importância de focar no desenvolvimento da vida espiritual, que tem um valor superior, não é? E mais duradouro do que a disciplina física. Eu marquei aqui até a academia. Hoje, muitas pessoas dão muito valor para a aparência física e fazem academia desesperadamente, são aquelas pessoas que querem um corpo forte, enfim, né? Dão muito valor à aparência física em detrimento com a área espiritual. Então é isso que nós vamos ver agora a partir desta lição, tá certo? Veja bem, continuando a leitura, o apóstolo não está desconsiderando de forma absoluta o valor do exercício corporal. Veja bem, eu já ouvi alguém fazer uma interpretação equivocada dizendo assim, está vendo, o exercício físico é proibido na Bíblia, mas ele não leu direitinho aí, não é? Porque nós acabamos de ler nessa tradução que diz que o exercício físico tem algum valor, tá? Então nós estamos vendo este paralelo que está aqui. Então veja bem, o exercício corporal não está sendo eliminado, não está sendo aí condenado de forma alguma. Aliás, o labor físico de Paulo era constante em decorrência de suas longas, né, e constantes viagens, aí, como também Jesus. E eu trouxe aqui uma curiosidade que não está na lição. Veja bem, estima-se que o apóstolo Paulo tenha percorrido um total de aproximadamente 15 mil a 20 mil quilômetros em suas viagens missionárias, combinando trechos por terra e mar. Veja bem
esta colocação não se tem exatamente, mas o apóstolo Paulo simplesmente ele caminhou muito, ou lombo de um jumento, sei lá eu, ou através de embarcações, enfim. O fato é que a vida desse pessoal era corrida. Agora, se você trazer para os dias de hoje e para os dias de Paulo, vamos fazer uma comparação. Será que os dias de Paulo as pessoas eram, por exemplo, sobrepeso? A grande maioria tinha um peso devido ao seu labor, era agricultura, era pescaria, então não tinha uma vida sedentária como temos hoje. E ele fala, olha, o exercício corporal tem pouco proveito, ele não está eliminando, porque na época realmente as pessoas passavam necessidade. Agora você imagina você rodar aí 15 mil quilômetros, quantas paradas para almoçar, para jantar? E não existia isso na época. Então eles eram, vamos dizer assim, uma palavra bem conhecida, eles eram esbeltos, não é mesmo? Não tinha necessidade. Hoje temos sim a necessidade de estarmos aí cuidando do corpo. E tem um texto aí interessante de 2 Coríntios 11 e 26 que diz lá, em viagens, muitas vezes em perigos de rio, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Então veja bem os labores de Paulo. Aliás, quando você ler aí 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 a seguir, você vai ver aí o sofrimento do apóstolo Paulo pregando o evangelho. Esses versículos trazem a derrocada da teologia da prosperidade, que a pessoa não pode ter falta de nada, enfim, não estou fazendo aqui a apologia que a pessoa tem que passar necessidade, mas aí a derrocada aí da teologia da prosperidade. Olha a situação de Paulo a partir daí de 2 Coríntios capítulo 11 e versículo 23, veja o que esse homem passou para pregar o evangelho. E temos também aí os labores de Jesus, né? Em Mateus 9,35 diz assim, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus também viajou muito. E eu trouxe aqui uma colocação, a Bíblia não especifica a distância total exata percorrida por Jesus durante seu ministério, mas estima-se que ele tenha percorrido milhares de quilômetros, principalmente a pé, na região da Galiléia, Judéia e Bereia. Então veja bem, por que a necessidade de um exercício físico, sendo que eles caminhavam muito nesta época da escrita das epístolas, não é mesmo? E também dos evangelhos. Contudo, ele enfatiza sobre a excelência da piedade, em cujo conceito estão as disciplinas cristãs, os exercícios espirituais, enquanto os exercícios corporais têm algum valor apenas para esta vida passageira, momentânea, a piedade nos traz benefícios nesta vida e na eternidade. Agora, o que é piedade? Piedade, tem uma palavra aí, eusébia, tá? Na perspectiva bíblica, piedade do grego eusébia é muito mais que o sentimento de compaixão ou dó. Tem alguém que pensa assim, que piedade dele, que dó dele. Mas nós vamos entender através desta lição que a piedade é muito mais abrangente o sentido desta palavra. Mas o sentimento é mais que isto, mais que um sentimento de compaixão e de dó. É uma atitude correta e prática no coração e da vida para com Deus, que se reflete em ações e relacionamentos justos com o próximo também. Então, o relacionamento com Deus e com o próximo está aí incluído nesta piedade. O que é piedade? Envolve reverência, devoção e uma vida de obediência a Deus como resposta de gratidão pelo que Cristo fez. Piedade, marquei aqui, não é simplesmente ter dó ou pena de uma pessoa. Exemplo, o que um homem piedoso, exemplo de um homem, como seria fazer uma colocação, um homem piedoso? Um homem piedoso é um homem reverente, é um homem que honra a Deus e as coisas de Deus. O homem piedoso é o homem respeitador do povo de Deus, da palavra de Deus, o nome de Deus e os mandamentos de Deus. A melhor definição de piedade que eu encontrei aqui, pastor Hércules e senhores e senhoras, não é, que estão nos acompanhando. Piedade é uma vida centrada em Deus,
seus pensamentos são centrados em Deus, seus sentimentos são centrados em Deus, suas palavras são centradas em Deus e as suas atitudes são centradas em Deus. É um viver completo centrado em Deus. Entre tantas definições, não é? Calvino é objetivo e afirma: a obediência é a mãe da piedade. O último parágrafo, nós vamos ler aqui uma colocação depois desse último parágrafo, não é? Enquanto os exercícios corporais têm algum valor apenas para esta vida, tá? A piedade nos traz benefícios nesta vida e na eternidade, conforme está escrito aí, não é? Em 1 Timóteo capítulo 4 e versículo 8. Mas, enfim, temos que entender que o exercício físico para os dias de hoje, eu tenho que entender que esse texto foi escrito há 2000 anos atrás, para aquela época. E para hoje? Hoje, sim, nós precisamos urgente cuidar do corpo físico, só que valorizarmos mais ainda as disciplinas espirituais. Maravilha, meus irmãos. O subponto 2 fala da piedade interna e externa. Do grego, eusébia, que significa eu, né, que é bom, e sebomai, que é ser devoto. A palavra piedade tem um amplo sentido espiritual e prático. Se você fizer download do material, você vai ter aí uma ampla explicação a respeito de piedade, um viver em santidade, porque pio é santo, não é? Podemos resumi-lo como sendo um conjunto de atitudes que expressam temor, respeito, reverência e amor a Deus. Essas condutas, elas estão ligadas a fatores tanto internos como também fatores externos. As ênfases exageradas no valor das obras produzem um entendimento limitado e também incorreto desta importante virtude, como visto no catolicismo desde os tempos medievais. Os escribas e os fariseus também davam um grande valor ao aspecto, especialmente o externo, não é? Faziam longas orações, dizimavam e amavam cumprir publicamente seus deveres religiosos, mas interiormente estavam cheios de hipocrisia e de maldade. A verdadeira piedade contempla as disciplinas espirituais externas, como a oração, o jejum e a leitura das Escrituras, mas sempre relacionadas a uma vida de sincera e profunda devoção a Deus, procurando agradá-lo em tudo. E isso inclui um viver justo e misericordioso com o próximo. Olha só, o aspecto interno, propriamente, está falando da atitude do coração, e aí remete-se a qualidades como a humildade, a devoção, a sinceridade, a compaixão, o desejo de agradar a Deus, e nessa dimensão que é invisível aos olhos humanos, mas entenda que esta é visível aos olhos de Deus. Por isso, quando Deus manda, né, Samuel à casa de Jessé para ungir rei sobre Israel, o Samuel, que já era um ancião, uma pessoa experimentada, quem sabe eu poderia errar nesse juízo, mas o Samuel a gente esperava que não é? Ele já foi logo para os meninos fortes da casa de Jessé, os mais encorpados, os mais prontos para a guerra, para a batalha e tal, desprezando aqueles mais franzinos. Quando então todos os filhos de Jessé passam diante dele e nenhum deles está qualificado diante de Deus, foi que Deus falou com Samuel e disse: olha, o homem vê o exterior, mas Deus está dizendo para ele: eu estou vendo o interior. E aí manda verificar essa questão, se havia mais filhos, e aí o Jessé falou: olha, tem um, está lá cuidando das ovelhas e tal. Aí ele mandou que trouxesse, e quando chega Davi, então ele recebe de Deus a orientação para que ungisse Davi rei sobre Israel, um menino de 17 anos de idade, que era franzino, segundo a própria descrição da Bíblia, né? Era um gurizão novo e certamente não tinha um corpo bem desenvolvido para ser rei, para liderar Israel nas batalhas, enfim, mas Deus tinha já um plano
com o Davi. Fato é que Deus avalia, a gente fala assim, Deus avalia o coração, mas na verdade Deus conhece as intenções, os pensamentos, os propósitos de cada um de nós, e Ele está de olho nisso. O Senhor, diz o texto de Provérbios 16, 12, o Senhor pesa o espírito. O crente que é piedoso, ele busca uma fé autêntica, sem aparência de santidade. Não é? A verdadeira piedade nasce de um coração transformado, onde o Espírito Santo habita e opera também em conformidade com a imagem de Cristo, fazendo com que a gente desenvolva e esteja conforme a imagem de Jesus Cristo. Isso falando do aspecto interno. Agora, se nós formos enfatizar o aspecto externo, então a amplitude acaba sendo um pouco maior, porque a piedade interior se manifesta em ações e atitudes visíveis, a prática das disciplinas espirituais, ou seja, oração, jejum, leitura bíblica, adoração e serviço. Essas práticas não salvam por si mesmas, né? Elas não produzem salvação, mas expressam a salvação. Ou seja, quem é salvo, ele se aplica a essas questões. Jejum, oração, leitura bíblica, adoração e também serviço, porque isso já está implantado na vida da pessoa que é convertida. Paulo, quando você lê os textos, os seus escritos, e aqui a ênfase está nas epístolas pastorais, então você vai verificar que ele adverte contra este legalismo que reduz a piedade a rituais, ou performances religiosas. Foi um erro dos fariseus que davam dízimo da hortelã, do endro e do cominho e negligenciavam, conforme o texto de Mateus 23, 23, negligenciavam o juízo, a misericórdia e a fé. Jesus condenou essa espiritualidade aparente, chamando-a de hipocrisia religiosa. Olha só, a piedade genuína, ela une o interior ao exterior, ou seja, o homem na sua completude. O crente que é piedoso ora em secreto, mas serve em público com humildade. Jejua para aproximar-se de Deus, mas não as exibe, quando está, na verdade, no exercício do seu ministério, da sua função religiosa. Ele lê a palavra para transformar primeiro a si próprio, e não para impressionar. Então você vê que essas práticas espirituais trazem essa completude na vida do crente que é salvo. Encerrando esse tópico, a piedade é o ambiente onde o Espírito Santo de Deus se manifesta, ou faz com que os seus frutos sejam apresentados na vida de um crente que é autêntico. E os frutos são aqueles que estão relacionados em Gálatas 5, ali os versículos 22 e 23. Não há fogo verdadeiro sem santidade interior, e não há santidade duradoura sem práticas piedosas. É o que a lição está aqui propondo, e é exatamente a conjuntura da Bíblia. Não é? A Bíblia ensina exatamente assim, nada diferente disso. Subponto 3, pastor Adolfilson, piedade e discrição. Piedade e discrição. Discrição aí é ser discreto, não é? Não chamar atenção. Vamos entender aí, vamos discorrer esse slide, ok? Veja bem, a prática das disciplinas espirituais não combina com exibicionismo. Aí já está bem claro. Jesus advertiu seus discípulos que fossem discretos quando orassem e jejuassem. Olha aí Mateus 6,5. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E o versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Não é para ficar se exibindo,
Tem muita gente que gosta de ficar na vitrine, né? Por exemplo, parava nas esquinas e fazia aquelas orações. Hipocrisia. Aliás, a palavra hipócrita vem de ator. O ator representa um papel que ele realmente não é. Tá certo? Nós vamos ver isto mais adiante. E temos aí também Mateus 6 e o 16. Olha aí, ó. E quando jejuares, está aí a referência na nossa lição, não vos mostreis contristados como os hipócritas de novo, porque desfiguram seus rostos, não é? Para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam também o seu galardão. E o versículo 17, tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. E o versículo 18, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto, te recompensará publicamente. Então nós temos esses dois textos aí, com relação à oração, com relação também ao jejum. Eu trouxe um adendo aqui, Jesus não condenou o jejum em si, ele próprio jejuou e pressupôs que seus seguidores o fariam, mas sim a atitude de exibicionismo e hipocrisia que transforma um ato espiritual profundo em uma performance pública para a vanglória pessoal. Estou jejuando, nós vamos comentar isso daqui a pouquinho, que há algo interessante que acontece, né? Olha aí, ó, nesse próximo tópico aí, nesse próximo parágrafo. O que dizer dos que proclamam seus jejuns, inclusive nas redes sociais? Olha aí, estou jejuando, ou vou jejuar por 40 dias, vou para o monte e ficar em jejum. Isso aí é hipocrisia, segundo a palavra de Deus, tá certo? Não somos contrários ao jejum, claro que não, a Bíblia nos orienta a isto, mas o jeito que está sendo realizado, já receberam o seu galardão. Na maioria das vezes é para chamar a atenção, e com a atenção a ser chamada vem aí o dinheiro. Na maioria das vezes, o foco é sim a questão financeira. Então, o que dizer dos que proclamam seus jejuns, inclusive nas redes sociais? Eu trouxe aqui um adendo. As principais características desse tipo de jejum, segundo a Bíblia, são motivação errada. Estão ao contrário, fazendo o contrário daquilo que a Bíblia nos pede. Tem uma motivação errada aí. O foco está em ser notado e elogiado pelas pessoas, para que os homens pareçam que jejuam, em vez de ser um ato de devoção e adoração a Deus. Então, uma motivação errada. E a segunda motivação errada, postura exibicionista. Os praticantes desse jejum propositalmente desfiguram o rosto ou mostravam uma aparência triste e abatida para chamar a atenção para a sua prática de jejum. Tem uma outra motivação aí dessas pessoas que querem ficar em evidência, recompensa imediata e única. Jesus ensinou que aqueles que jejuam para serem vistos pelos homens já receberam a sua plena recompensa. Ou seja, qual é a recompensa deles? Elogio, admiração de pessoas e aplauso. Olha, ele está jejuando, já receberam a sua recompensa e não terão a recompensa de Deus Pai. Então veja bem, quando você observar alguém na mídia fazendo aquela propaganda, olha, o fulano de tal está lá no monte jejuando, já recebeu a sua recompensa, já recebeu o seu aplauso, já recebeu a admiração das pessoas. E isso é contrário ao que a Bíblia está nos orientando. O último estrofe diz assim, como Jesus enfatizou, se buscarmos a glória humana, a nossa recompensa se resumirá em um reconhecimento efêmero, sem valor algum diante de Deus, ou seja, passageiro. O outro ainda slide continua sobre essa questão da piedade e a discrição, né, ou não chamar a atenção. Vamos lá. O anúncio do jejum somente convém ser feito quando a sua prática for coletiva. Aí é outra questão. Ainda assim, de preferência apenas entre as pessoas envolvidas com o propósito. Lá em Esther 4,16, temos um texto aí, 4,16, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, Esther, conclamando o povo para o jejum, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. Eu e as minhas servas também assim jejuaremos, porque tem gente que pede, olha, jejuem por mim.
mas ele mesmo não jejua, né? Mas aqui Esther fala, eu também vou jejuar, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. Ela ia fazer aí, realizar uma prática que era contrária à lei da época, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Nós temos aqui também esta lição, outro caso de jejum, quando é conclamado para o grupo com um foco, quando você conclama a igreja, vamos jejuar pela saúde do irmão, aí é uma situação que pode ser anunciada. Em outro caso, esta lição, Joel e o arrependimento, o profeta Joel chamou o povo a um jejum solene e uma assembleia geral para se arrependerem diante de Deus em face de um julgamento iminente, lá em Joel 2, 15 e 16. Quando o foco pode ser apresentado para toda a congregação, é válido. Vamos jejuar para este foco, para este objetivo, aí é outra situação. Quando é individual, a Bíblia nos orienta o quê? Lave seu rosto, fique tranquilo, não demonstre que esteja jejuando, para não receber aí aplauso de homens, e se receber, Deus não está no negócio, já recebeu o que precisava ser recebido, devido a este ato, né, de estar ali exposto e na vitrine. Estou jejuando hoje. Muito bem. No material de apoio você vai ter um comentário amplo a respeito desse tema de piedade e descrição. Só vou acrescentar aqui, irmãos, que a exibição de práticas devocionais, inclusive em redes sociais, é uma forma moderna de farisaísmo digital. Pronto. A gente recebe nos grupos de WhatsApp, sempre tem lá um obreiro que está ajoelhado, né? A foto tirada pelo próprio, claro que alguém tirou a foto dele ali, mas ele publica no seu perfil pessoal, põe lá no seu status e tal. Ele quer, na verdade, mostrar que ele está orando. E eu acho que aquilo que nós já vimos aqui, o comentário que o pastor José acabou de fazer, deixa muito claro que não tem necessidade disso. E se a pessoa tem necessidade de mostrar para os outros que ele ora, isso é um farisaísmo muito grande. Muito grande. O próprio texto bíblico que nós já meditamos nele aqui, fala muito claro disso, especialmente a respeito do fariseu, do publicano, né? Do pecador que estava ali. E o fariseu dizia, não, eu oro. E o publicano batia no peito e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim. Né? Porque tem muita gente que é fariseu, o indivíduo está ali e ele quer que as pessoas vejam, porque na verdade ele precisa preencher um grande vazio que ele tem dentro do coração dele, então ele tem essa questão. Divulgar jejum, orações longas e supostas experiências espirituais públicas pode deslocar o foco da glória de Deus para o ego humano. E aí nós temos uma advertência de Jesus a respeito disso, porque quem busca reconhecimento terreno já tem a sua recompensa, não é isso? Olha só aqui, aplicação devocional. A piedade, que é o assunto, a piedade e descrição, né? A piedade não é exibida, ela é para ser vivida, praticada, não é isso? O crente que é maduro, que já está experimentado na vida, experimentado na fé, prefere o reconhecimento de Deus ao aplauso dos homens, de forma que o segredo da piedade é a presença de Deus experimentada e vivenciada em um silêncio de humildade. Você e Deus, por isso o texto de Jesus sugere que você entre no seu quarto, faça a sua oração em secreto, ninguém precisa ver, ninguém precisa saber, porque aquele que te recompensa, ele também vê a sua oração, ele ouve a sua oração em secreto, e em secreto ele te recompensa. Agora nós temos aqui uma ênfase que nós queremos deixar registrada, que é esta aqui, o Espírito Santo ele opera com poder em ambientes onde há humildade, onde há exibição, onde há vaidade e onde há quebrantamento. Nesses lugares aqui você vai verificar a visitação de Deus. Não é? Então, eu acho que a gente consegue entender isso. Onde há exibição, há vaidade, mas onde há quebrantamento, Deus visita, e aí visita com poder. Encerrando aqui, meus irmãos, este tópico, a piedade é a alma das disciplinas cristãs. O corpo se fortalece com exercícios físicos, o espírito se renova
pelo exercício da devoção. A piedade autêntica, aquela que é vivida, não é de aparência, ela é essência, não é ritual, ela é de fato um relacionamento profundo com o Deus que se revela em sua palavra. Ou seja, a piedade se traduz em uma vida prática, humildade constante e intimidade com o Espírito Santo. Então, somente o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, Paulo orienta Timóteo a que ele se exercite a ti mesmo em piedade. Não é isso? A verdadeira piedade, ela se manifesta por meio de atitudes internas e externas de devoção a Deus, que são fundamentadas em disciplinas espirituais, como oração, como jejum, também como a leitura da palavra de Deus. Vamos fazer aqui um breve intervalo, já vamos retornar na sequência com o tópico 2. Não é? O tópico 2 da nossa lição, deixa eu dar aqui um panorama para os irmãos, o desafio das disciplinas espirituais. Já voltamos, você aproveite para se inscrever, se você está em nosso canal no YouTube, se inscreva no canal, ative as notificações para que você possa tirar proveito de tudo aquilo que nós publicamos gratuitamente para os irmãos acessarem o nosso canal no YouTube. E você pode também aproveitar aqui esse tempo para criar o seu perfil na nossa plataforma, para fazer download do material de apoio, para fazer download dos slides, também para assistir a aula ali direto na plataforma. É só acessar online.cetadib.com.br e se você não tem o perfil, na parte de baixo você vai clicar em entrar e na sequência criar conta. Forneça os dados que vai ser solicitado ali, cria sua conta e na sequência já estar disponível gratuitamente todo o material da Escola Bíblica Dominical para você acessar, fazer download e estudar a Palavra de Deus. Já voltamos. Você já pensou na possibilidade de formar lideranças na sua igreja por intermédio de um ensino bíblico, teológico e pentecostal sólido? Pois bem, o CETADIB tem esta solução para você. Contacte agora a nossa Secretaria Administrativa de Núcleos e você terá as mais completas informações de como você pode formar uma turma, um núcleo, uma classe dos nossos cursos de teologia básico, médio, avançado, os cursos para formação e capacitação ministerial e com isso trabalhar lapidando os valores que você tem aí na sua igreja para a formação de líderes que farão um trabalho relevante na obra de Deus. E se você quer alcançar este objetivo, o CETADIB deve ser a sua opção. O centro teológico que mais cresce no Brasil está à sua disposição. Nos chame e vamos trabalhar nesse sentido. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Tópico 2 da lição, meus amados irmãos, o desafio das disciplinas espirituais é o assunto que nós vamos meditar nele agora aqui, já falando sobre a analogia do corpo. Pastor Adolvilson, vamos lá. Muito bem, vamos lá. Tópico 2, o subponto 1, a analogia do corpo. A analogia aí é uma comparação, tá? Uma semelhança. Veja bem, não é fácil manter uma rotina de exercícios físicos. Quem já entrou em academia sabe disso. Não é. Quanto menos se exercita, menos se quer exercitar. E quanto mais tempo parado, pior fica, né? A retomada costuma ser um processo doloroso e geralmente impõe limitações, impedindo que se alcance um estado ideal de mobilidade. Aí tem um processo doloroso, eu escrevi fiz aqui um adendo sobre isso. É normal sentir dor muscular nos primeiros dias da academia, pois o corpo precisa se adaptar ao novo esforço, o que causa pequenas lesões nas fibras musculares e um processo inflamatório natural. Então, quem já participou, já entrou em academia, fez exercício, sabe que tem aí uma consequência, né? Veja bem, assim acontece também na vida espiritual. Então, isso é uma analogia, uma comparação. Quanto menos oramos, jejuamos e lemos a Bíblia, lembrando que o foco das disciplinas nesta lição são esses três aí. Embora o pastor já mencionou
aqui mais disciplinas espirituais, como adoração, serviço, enfim. Mas o foco aqui nesta lição está aí nessas três aí, não é mesmo? Então, a questão da vida espiritual, tá certo? Agora, veja bem, quando menos oramos, jejuamos e lemos a Bíblia, nesses três, menos queremos fazê-lo. E a vida espiritual vai se enfraquecendo. Os movimentos vão se tornando mais lentos e curtos, há risco de atrofia e paralisia. Então veja bem que fez um comparativo aí com o corpo sem exercício físico. E depois desse parágrafo, eu escrevi aqui, assim como o corpo físico precisa de exercícios regulares, alimentação, hidratação para se manter saudável e forte, a vida espiritual necessita da prática constante de disciplinas espirituais para não atrofiar. Quais são essas disciplinas? Oração, jejum, leitura bíblica, que é o foco desta lição. E eu trouxe aqui uma colocação interessante com relação a isto, com relação a exercício físico e também aí nós tomarmos a decisão de orar e jejuar, enfim. A oração é a nossa comunicação vital com Deus, o oxigênio do Espírito. O jejum ajuda a fortalecer nosso autocontrole e foco em Deus, enfraquecendo os desejos da carne. A leitura bíblica é o alimento e a nutrição para a alma, fornecendo direção e sabedoria. Sem essas práticas, a vitalidade espiritual diminui, a conexão com Deus enfraquece e a pessoa se torna espiritualmente frágil, exatamente como um corpo que perde a força e a função por falta de uso. É um lembrete poderoso da importância da consistência na caminhada da fé, ou seja, praticar as disciplinas bíblicas é extremamente necessário para que nós sejamos aí suficientemente, na questão espiritual, na questão das disciplinas espirituais ou disciplinas cristãs, tá certo? E veja bem, o escritor aos Hebreus, nesse último parágrafo, adverte, portanto, vamos lá, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Hebreus 12, eu escrevi aqui, é uma exortação para que os cristãos fortaleçam a si mesmos e uns aos outros, recuperando o ânimo e a força em meio às dificuldades e à disciplina de Deus. O versículo que vem logo após, as passagens sobre a disciplina divina e a analogia da vida cristã, como a corrida, serve como um chamado à ação para que os crentes perseverem e continuem a corrida da fé com força necessária, curando as fraquezas e buscando caminhos retos. Então se levante, tome uma atitude, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, ou seja, tome ânimo, é isso que está dizendo aí, ok? A linguagem é metafórica, mas às vezes a fraqueza do espírito é tão profunda que é sentida no corpo. A Bíblia nos recomenda a reagir, e tem aí um texto de Joel 3,10, forjai espada das vossas enxadas, e lanças das vossas foices, diga o fraco, eu sou forte. Então tem aí uma atitude que deve ser tomada, diante desta fraqueza espiritual. E eu trouxe aqui qual é o contexto de Joel capítulo 3, verso 10, é um chamado à batalha espiritual, instruindo o povo a transformar os seus instrumentos agrícolas, enxadas e foices, em armas, espadas e lanças, e encontrar força em Deus, mesmo quando se sentem fracos. Então aí tem uma profecia aí nesse texto, algo profético, que eu não vou entrar aí na questão. Agora, o fato é que nós vivemos em tempo de guerra e vamos vencer somente com disciplina, na oração, no jejum e na leitura bíblica. Temos um outro texto aí para encerrar este slide, 1 Coríntios 16:13. Vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Ou seja, vamos em frente, vamos buscar esta força, este poder, claro, somente em Deus, Ele que nos ajuda, nos auxilia e nos dá condições de ir em frente. Muito bem, meus irmãos. Buscando o material da CPAD, também um livro que trata a respeito de disciplinas cristãs,
Nós enumeramos aí no material de apoio 7 disciplinas cristãs, entendendo que são essenciais. Primeira, a disciplina da oração. Segunda, a disciplina da leitura e da meditação na palavra. Terceira, a disciplina do jejum. Quarta, a disciplina da comunhão e adoração, porque é importante que o crente tenha a disciplina de estar nos cultos, nas reuniões, escola bíblica dominical, enfim. A disciplina do serviço cristão, não é? E aí nós estamos falando da prática do amor que se traduz em ação, servir com alegria no ministério da igreja, nos departamentos da igreja, enfim. A disciplina da santidade e da obediência, que trata da vigilância espiritual diária, cuidando do seu comportamento e dos pensamentos, e a disciplina do ensino e testemunho, ensino que é a transmissão fiel da palavra. Para cada uma dessas 7 disciplinas, nós trouxemos uma definição, uma aplicação, uma base bíblica e uma ênfase que você pode utilizar-se dela para o seu estudo. Então, está aí, não é, uma ampliação das disciplinas espirituais, porque alguém pode pensar que a disciplina espiritual se resume em oração, jejum e leitura da Bíblia, mas tem algo mais abrangente a respeito desse assunto, não é? Desse tema aí para você poder estar estudando. Agora, o subponto 2 fala de apatia, engano e pecado. No seu material de apoio, nós trouxemos uma definição de apatia espiritual, não é? A fonte é o dicionário, a enciclopédia bíblica da CPAD, é o estado de insensibilidade. A letra está pequena, vou pôr o óculos, olha só. Estado de insensibilidade e desinteresse pelas coisas espirituais, causado pela negligência das escrituras ou das disciplinas cristãs. Apocalipse 3, versículos 15 a 16, descreve a igreja de Laodiceia como morna, a imagem de uma igreja que estava sofrendo com apatia espiritual. Olha só o significado teológico para a apatia. É o oposto da piedade. Resulta no distanciamento de Deus e da falta de vigilância espiritual. Nesse caso, então, deve ser combatida com arrependimento, oração fervorosa e retorno às práticas espirituais constantes. Isso é uma definição para a apatia, está no seu material aí para você poder fazer download. A diminuição da prática da oração, do jejum, da meditação das escrituras e dessas outras disciplinas que nós relacionamos aqui, causa a perda do discernimento e da sensibilidade espiritual. As crenças profundamente bíblicas, antes consolidadas, aos poucos vão se tornando superficiais até serem substituídas, conforme o texto de Paulo aos Colossenses 2,8, por filosofias e vãs sutilezas, que normalizam o que antes era pecado. Isso é uma prática do dia a dia. O indivíduo que é crente está ali, está no fogo, está uma benção. Tudo que você fala com ele, ele menciona a Bíblia. Com o passar do tempo, ele deixa a oração, deixa práticas que fazem com que o seu espírito esteja fortalecido, e aí ele fala, não, mas o filósofo tal ensina tal coisa, mas a tal coisa que o miserável do filósofo ensina é contrário às Escrituras, e o indivíduo, porque abandonou as Escrituras, já está dando mais crédito para o que o miserável do filósofo disse. E também Paulo descreve as vãs sutilezas, porque vamos falar o que é verdade, essa gente, eles sabem como enganar, como envolver, não é, a pessoa e trazer ali esta apatia. Cristãos e igrejas são dominados pelo secularismo e ideologias de perversão e passam a ser conduzidos por princípios e valores do presente século. Como estão as nossas disciplinas espirituais, pessoais e congregacionais? Olha só, a negligência das disciplinas espirituais, e aí a lição está citando oração, jejum e a meditação bíblica, mas nós já ampliamos isso aqui, e você tem no material de apoio as 7 disciplinas que entendemos serem necessárias para que o cristão mantenha a sua vida avivada, não é? Abre espaço para uma apatia espiritual, para um auto-engano religioso e o pecado, a prática do pecado, literalmente falando. Quando a alma deixa de se alimentar da palavra,
ela passa a alimentar-se do mundo. É do tipo assim, você vai se distanciando de Deus, quanto mais distante de Deus, mais aprofundado você está nas coisas do mundo, e aí muito mais fácil você será enredado, enganado pelo inimigo das nossas almas. Quando nós falamos de apatia espiritual, nós estamos falando de um estado de entorpecimento da alma. Esse entorpecimento da alma é, na verdade, um estado de dormência emocional, onde a pessoa sente dificuldade. Preste atenção nisso. A pessoa sente dificuldade em vivenciar e expressar os seus sentimentos, como se estivesse desconectado de si mesmo e da vida. Perde-se, não é? Pode ser, na verdade, um sintoma de condições psicológicas, como depressão, ansiedade, ou ainda transtorno de estresse pós-traumático, e é frequentemente associado a um sentimento vazio e também por desmotivação. O indivíduo que está vivendo uma apatia espiritual está debaixo disso. Entorpecimento da alma faz com que o crente perca o prazer pela oração, perca o prazer por estar na presença de Deus, e aí, quando nós falamos de estar na presença de Deus, é de tirar tempo para estar lendo a Bíblia, de não estar nos cultos. O indivíduo já está tão apático em relação à sua vida espiritual, que tudo aquilo que está relacionado a Deus e à fé, ele já vai procurando manter distância, não é? E aí nós já tivemos tratando a respeito disso em outro momento aqui, chega o ponto que o indivíduo ouve uma bobagem por aí, ele fala, não, eu posso viver como um desigrejado e ter uma vida miserável, não é? Sem estar na igreja. E isso, meu irmão, é apatia. Isso é entorpecimento da alma. Isso é reflexo do vazio que o indivíduo tem dentro dele. Porque o crente que está cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, a vontade que ele tem é de estar com os seus iguais, com os seus irmãos, para estar oferecendo um culto de louvor a Deus. E você vai verificar nas Escrituras exemplos diversos, porque os irmãos se reuniam para adorar a Deus. Tinham desejo de estar junto, não é? Olha só, a apatia é como uma anemia espiritual. O sangue da fé circula, mas sem força vital. Tem a referência de Mateus 24:12, quando o Senhor Jesus diz que o amor de muitos esfriará. O engano religioso, ele é fruto da falta de discernimento espiritual, ou seja, quando a vida de oração é fraca, quando o indivíduo não tem vida de oração, não tem vida de comunhão com Deus, ele perde o senso de verdade. Para tanto, o apóstolo João faz um alerta, e esse alerta dele está na primeira epístola de João, capítulo 3, e o verso 7. Filhinhos, diz ele, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo. Acho que está fácil de entender o resto, né? Quem pratica a justiça é justo, e quem não pratica a justiça é um miserável, bandidinho. Sem disciplinas, o crente passa a chamar de normal o que Deus chama de pecado. Agora, se nós formos avançar aqui para essa questão de pecado e secularização, que está proposto aí na lição, nós vamos entender que o espírito humano, quando ele está enfraquecido, a carne é quem assume o controle. É como você pegar dois gatinhos, você trata um e no outro você não trata. Obviamente que aquele que você está tratando, não é? Que você está dando mais alimento, ele vai se robustecer, será mais forte, vai ter mais vigor. E o outro, coitadinho, vai estar, né? Bem, meu Deus, nem miar direito ele vai miar. Assim está o espírito de muitos crentes. Ele trata bem da carne. E o espírito dele está clamando, não é, por uma oportunidade. A mente passa a pensar como o mundo, o pecado deixa de ser exceção para se tornar hábito. Pedro adverte. Segunda epístola, capítulo 2 e versículo 1, segunda epístola de Pedro, ele diz, haverá entre vós falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Então você percebe que o esfriamento espiritual não acontece do dia para a noite, não é de um dia para o outro, de forma alguma, é o resultado progressivo, não é, da negligência das disciplinas cristãs que nós já relacionamos aqui. A oração ignorada hoje vai fazer com que o indivíduo se torne um apóstata amanhã. Aleluia! O Espírito Santo preserva o crente
da apostasia, quando este mantém comunhão constante e sensibilidade espiritual. Sem o óleo da unção, a lâmpada apaga, mas o azeite da oração e da palavra mantém a chama viva. Aleluia. Vamos lá? Subtópico 3, pastor Odovilson, da teoria à prática, porque na teoria a turma é bom, mas na prática só Deus para ajudar o povo. Tópico 2 e subponto 3 está aí, não é? Vamos ler esses 3 primeiros parágrafos, aí vamos fazer um comentário. Muito mais que teoria, as disciplinas espirituais devem ser praticadas por todo cristão. Reservar um tempo, vamos comentar sobre isso, no início do dia para oração e meditação nas Escrituras é fundamental. Sempre que possível, repetir a disciplina ao longo do dia, ainda que em momentos curtos. Eu me lembrei, eu escrevi aqui até para não esquecer, quando eu fiz essa leitura, me veio à mente o texto, né, interessante sobre remir o tempo, não é? Necessidade de administrar, remir o tempo, não é? Em face da correria do dia a dia que nós estamos vivendo, com base principalmente em Efésios capítulo 5, 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como insensatos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Mas o que significa isso? Remir o tempo, trouxe aqui. Olha que interessante, temos uma colocação sobre isto. Remir é resgatar, é otimizar. A palavra grega significa resgatar, comprar de volta, como a compra da liberdade de um escravo. No contexto do tempo, significa resgatá-lo das garras do desperdício. Olha que colocação profunda que temos aqui, da trivialidade, da correria sem propósito, e usá-lo com sabedoria para as coisas que são verdadeiramente importantes, que está aí. Oração, meditação, leitura bíblica, enfim. Então veja bem essa questão de administrar o tempo, e realmente nós estamos vivendo um tempo, parece que 24 horas não está dando mais, 12 horas então piorou, e você já deita e dorme, daqui a pouco já é uma semana passa, um mês passa, um ano passa, e nós estamos diante aí de um desafio, administrar o tempo para estarmos aí empreendendo nas disciplinas cristãs, não é mesmo? Vamos ler agora o 4º parágrafo. Já de noite, concluídas as tarefas cotidianas, voltar à leitura da Bíblia e à oração. Temos um exemplo aí, Salmo 55, 17. De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei a Ele, e Ele ouvirá a minha voz. Então veja bem aí a disciplina, né, do salmista, orando, pedindo e buscando nesses horários aí definidos. Também temos aí um exemplo de Daniel 6,10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa e, ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel, um homem disciplinado nas questões aí da oração, nesse quesito aqui, neste ponto, neste versículo. E eu trouxe aqui um adendo sobre Daniel 6,10. É evidente que Daniel era disciplinado na oração, pois o texto descreve que ele se ajoelhava 3 vezes ao dia para orar e agradecer a Deus, como também antes costumava fazer. A sua constância e fidelidade, ou seja, a sua disciplina, permaneciam inalteradas, mesmo quando a assinatura de um decreto o colocava em perigo de morte, e que demonstra que a oração era um hábito diário, um pilar de sua vida de fé, independente das circunstâncias. Foi editado aí, olha, se orar, se pegar orando para outro Deus aí, será morto, mas independente disso, ele era um camarada disciplinado. Não vou deixar de orar devido às situações externas. O último parágrafo diz lá, leitura bíblica, praticar Jesus, o último parágrafo diz, manter uma frequência regular aos cultos, com especial dedicação às reuniões de oração e consagração aos cultos de um modo geral, e também a consagração e oração. Agora veja bem, depois do último parágrafo aí, o verdadeiro crente não pode só participar de congressos, marquei aqui, né, mas deve participar de cultos de oração e ensino. Nós, crentes em Jesus,
enfatizamos a importância de uma vida espiritual equilibrada e contínua. Para além de eventos pontuais, nessa visão, a participação em congressos e grandes eventos é vista como benéfica para a inspiração, comunhão ampliada e aprendizado intensivo. Mas, olha a condição, não deve substituir as práticas regulares da igreja. Tem muita gente que aparece só nos congressos. Aquele irmão de onde que é? Tem crente que só vai na ceia. Só vai na ceia, porque é doente, é enfermo. Você encontra o abençoadinho no mercado, você encontra ele andando pela rua. Não é? Parece que tem um motorzinho debaixo do pé. Mas para ir na igreja é só na ceia. É verdade. Então, continuando aí o tópico 2 sobre o ponto 3 da teoria prática, olha aí, ó, agora um puxãozinho de orelha, ser aluno assíduo da escola dominical também é uma disciplina espiritual essencial que fortalece toda a família. Trouxe um adendo sobre isto. A escola dominical fortalece a família por meio do ensino da palavra de Deus, proporcionando a formação espiritual, moral e social de seus membros. Ela complementa o papel da família na instrução dos filhos, oferece um ambiente de comunhão e apoio mútuo e prepara os jovens contra os males da sociedade, além de estimular a maturidade cristã em adultos. É importantíssimo a escola bíblica dominical. Nós, particularmente, temos um carinho especial aí pela escola bíblica dominical há quase aí 30 anos e estamos envolvidos nesta área. E eu louvo a Deus, é um clima especial a escola bíblica dominical, um momento de aprendizado, não é? E eu trouxe aqui ainda sobre isso, a fidelidade de um obreiro à luz da Bíblia é primeiramente uma questão de seu relacionamento pessoal com Deus e do seu manejo correto da palavra de Deus, conforme 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro, que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ainda trouxe aqui, a participação na escola bíblica é um forte indicativo do compromisso do obreiro com o estudo diligente da palavra, que é uma característica essencial do obreiro aprovado. Se você procurar, tem um obreiro aí que ele é dedicado, você vai pesquisar, ele participa da escola dominical, ele tem interesse no estudo de ensino também. Então temos aí esta diferença entre obreiros que estão presentes na escola dominical, nas terças-feiras, e aquele que simplesmente se afasta, né? O último parágrafo diz lá, de forma complementar devemos nos edificar com hinos sacros e literatura cristã sadia. Lá em 1 Timóteo 4,13, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Agora, irmãos, veja bem esse versículo 13, eu trouxe aqui um adendo, pastor, que muita gente não atentou para isto ainda. Eu trouxe na versão internacional, esse 1 Timóteo 4,13, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública. Leitura pública. E na Bíblia judaica também está escrito leitura pública da Escritura, a exortação e ao ensino. É para ler publicamente, naquela época, tá? Trazendo para os dias de hoje, claro, devemos ler ali de forma particular, lá na minha casa, você na sua casa, estudamos a Bíblia. Mas quando foi escrito aqui, ele diz assim, leia publicamente, porque as seitas estavam crescendo, as heresias estavam se espalhando, e a orientação é leia publicamente. E lembrando por que ele devia fazer isso? Da escassez de material escrito. Então, e muita gente também não sabia ler, exatamente. E muitas pessoas não tinham condições, não tinham acesso à leitura. Então, ele deveria comunicar o Evangelho. E temos um outro texto aí também, 2 Timóteo 4:3 diz lá, quando vieres, traz a capa que deixa em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Aqui temos toda uma análise aí. Traga a capa, necessidades físicas. De repente ele estava passando muito frio, ele estava preso, e temos aí, além das necessidades físicas, com menção da capa, temos as necessidades espirituais, que está aí, pede os livros e principalmente os pergaminhos. Pastor, é interessante que quando ele escreve isso aqui,
ele está prestes a morrer, ele está preso em Roma, na sua última viagem em Roma, não missionária, a última viagem em que ele foi preso em Roma. E até os últimos dias ele tem ansiedade, ele tem desejos espirituais. Traga os livros, principalmente os pergaminhos. Isso deve ser conosco também, essa necessidade espiritual de estar em contato com a palavra de Deus. Muito bem, irmãos. A respeito de ser aluno da escola bíblica dominical, eu acho que é uma maneira de o crente se manter nutrido pelo ensino da palavra de Deus, não é? Então, a frequência à escola dominical deve ter essa característica, especialmente porque, em se tratando da escola sendo no domingo, não é? Você ainda corre o risco de receber o convite de alguém para almoçar na casa da pessoa, né? O que é bom. Porque isso causa a integração da igreja. A escola bíblica dominical é um veículo de integração. A pessoa vai estar na escola dominical, é um momento de estar mais próximo dos outros, na questão da aprendizagem, de participar mais, não é? Então, isso traz uma vivência que é imprescindível, né? Imprescindível. Agora, falando das disciplinas, né, da teoria, a prática, as disciplinas espirituais em si, elas não são um peso, porque se o crente entende que nós estamos falando aqui das disciplinas, eu já enumerei 7 delas aqui, não é? Oração, jejum, leitura da palavra, o serviço à igreja, a frequência à escola dominical, não é? As atividades que você vai exercer nos ministérios da igreja, enfim, se você vê isso como um peso, então acho que você precisa rever se de fato você é uma pessoa que se converteu a Jesus Cristo e entende o que é a fé cristã, não é? Não é peso, mas na verdade é meio de graça, é maneira por meio da qual Deus faz com que você esteja fortalecido na fé e no Espírito. São estas disciplinas que sustentam a nossa fé, elas preservam a nossa alma e também renovam o espírito humano diante de Deus. De forma que negligenciar estas disciplinas espirituais é abrir brechas para que o secularismo avance na sua vida, e praticá-las é de fato um rumo de você alcançar a estatura de Cristo, que é o objetivo final da lição que está em curso. O objetivo é nós alcançarmos a estatura de Cristo. O desafio diário na verdade, um desafio diário, e esse desafio diário traz uma recompensa, e a recompensa ela é eterna. A vida abundante agora e glória futura com o Senhor Jesus. Manter as disciplinas espirituais é um desafio constante. Leitura, na verdade, você precisa chegar a um ponto de conseguir desenvolver um hábito. No material de apoio, falando nesse tópico da teoria à prática, nós estabelecemos ali como sugestão um hábito diário para que você consiga chegar ao ponto de sistematizar na sua vida comunhão com Deus. Isso pela manhã, durante o dia e ainda à noite. Só para os irmãos terem uma ideia pequena, aqui no CETADV nós começamos o expediente de manhã com oração, leitura bíblica e cântico. E encerramos o expediente da mesma forma. Então, a gente tenta promover isso. Isso não é coisa de CETADV, isso é uma coisa de prática minha de pelo menos 25 anos, desde que fui diretor de uma outra escola, não é? Há 25 anos passados, e desde o CETADV, há 15 anos passados, nós temos essa prática. Então, já há 25 anos, com os nossos irmãos que trabalham conosco nesta área da teologia, nós fazemos isso. Leitura bíblica, oração e cântico pela manhã, e fazemos isso também no final do dia. E isso não traz, de forma alguma, prejuízo para ninguém, mas é oportunidade de crescimento. A negligência espiritual produz apatia e engano, mas a persistência nas disciplinas espirituais mantém a fé viva e o coração sensível à voz do Espírito Santo. Manter uma rotina espiritual exige esforço e constância, pois a negligência das disciplinas enfraquece a fé e abre espaço para a influência do pecado e, especialmente, do secularismo. E quando você dá lugar para isso, para o pecado e para o secularismo, você já está
a caminho de se tornar um apóstata, ou seja, de abandonar a fé. Vamos fazer um intervalo, vamos retornar logo após com o tópico 3º da lição. Não perca, é imperdível. Deus abençoe. Você tem ideia do que acontece com alguém que estuda a palavra de Deus com profundidade? Então, esta pessoa desenvolve melhores condições de pregar e também de ensinar. Ainda vai reunir melhores condições para defender aquilo que crê. E também, meus irmãos, terá uma melhor condição de aprofundamento da sua fé, fortalecimento da sua fé, porque a Bíblia diz que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Romanos 10:17. E aí, meu irmão, se você deseja esse aperfeiçoamento para a sua vida, contate agora a Secretaria do CETADB e saiba como você pode tão somente se inscrever para ser um aluno estudando o curso de forma individual, como também como implantar um núcleo, uma turma, uma classe do CETADB aí na sua igreja. Vem conosco para juntos crescermos na graça e no conhecimento de Deus. As disciplinas e a luta espiritual, tópico 3 da lição. Pastor Adolvilson, vamos falar sobre as astúcias do maligno. É o tópico 3, o subponto 1, as astúcias do maligno. Está escrito aí na lição, veja bem. O cristão tem uma luta espiritual travada nas regiões celestiais. Infelizmente, muitos não dão conta disto. Contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Está aí Efésios 6:12. Não podemos nos descuidar, desconsiderando esta realidade. Temos aí Efésios 6:12. O que diz aí? Fala explicitamente da realidade da luta espiritual, afirmando que ela não é contra seres humanos, carne e sangue, mas contra as forças espirituais malignas, como principados, potestades e as hostes espirituais do mal nas regiões celestiais. Este versículo descreve a batalha não como algo físico, mas como um conflito espiritual invisível contra o reino de Satanás. Temos que levar em consideração isto. Estamos em guerra, não é mesmo? E tem muita gente que está alheio a esta batalha espiritual que está ocorrendo. Continuando a leitura, que o inimigo é astuto e vive engendrando, não é? Ciladas. Efésios 6:11 diz lá: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Portanto, aí, nesse versículo, estejam aí preparados para a guerra. Eu trouxe um adendo: o cristão deve estar sempre alerta, equipada com as virtudes espirituais, não é? Verdade, justiça, evangelho da paz, fé, salvação, palavra de Deus e oração, para enfrentar e vencer essa batalha diária. Contra lutas espirituais, nós temos que ter as nossas armas espirituais. Isto é fato através do estudo que nós estamos fazendo hoje aqui, não é? Oração, jejum e leitura bíblica são as armas que nós temos, né? Mas temos que nos disciplinar para isto. Vamos ler aqui agora. O seu intento constante é nos atingir, o inimigo de nossas almas, e produzir terríveis danos em nosso espírito, alma e corpo. De igual forma, quer atingir os que nos são queridos, principalmente a nossa família. João 10:10 tem uma referência que ele usou aí. Lembrando que a sociedade ela é formada por famílias. A família é a célula máter da sociedade. Lembrando que a igreja é formada por famílias, não é? Também. E o inimigo atingindo as famílias, e o alvo, o objetivo dele é atingir a igreja. Infelizmente, muitas famílias estão sendo atingidas pelas setas malignas hoje, e com isso ele está tentando aí a ferir, atacar a igreja. João 10:10 diz lá:
O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Independentemente do contexto, ele está dizendo aqui sobre essa acusação, não é? Embora João 10,10, esse ladrão aqui está se referindo aos falsos profetas, aos falsos mestres da época, mas nós entendemos, né, que ele está trabalhando também para destruir as famílias. Temos aí 1 Pedro também 5,8 e o 9, né? 1 Pedro 5,8 diz lá, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E ele nos dá aí uma dica importantíssima, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Vamos resistir como? Através das disciplinas cristãs. Torno a repetir, oração, jejum e leitura bíblica. Ainda sobre este assunto, as astúcias do maligno, no próximo slide, precisamos viver em constante comunhão com Cristo, orando em todo o tempo e com toda a oração e súplica no Espírito. Está aí Efésios 6:18. Para melhorar esta colocação, eu trouxe aqui o versículo bíblico que diz que o diabo fugirá de vós quando estivermos com Cristo. É Tiago 4:7. Ele diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A passagem enfatiza que a resistência ao mal é possível quando há submissão a Deus. Como? Através das disciplinas cristãs, orando, jejuando e leitura bíblica e lendo a Bíblia, não é? Depois desse último parágrafo aí, só ele tem vida abundante para nos dar e pode nos guardar do inimigo. João 10, aí está pedindo 28, eu quero ler o 27 também, João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Versículo 28, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Promessa de Jesus Cristo, e vamos ficar firmes nisto, né? Obedecendo e sendo disciplinados espiritualmente. Irmãos, astúcias do maligno. Tem duas fontes que eu busquei, o dicionário bíblico Wycliffe e também o comentário bíblico pentecostal, ambos materiais publicados pela CPAD, e eu já quero deixar aqui para ti uma dica, se você tem condições, adquira esse material, porque é um material de apoio importantíssimo para o seu estudo, não só referente ao estudo desta lição, que está em curso, como também para os temas que nós vamos estudar no próximo trimestre, que vai ser o primeiro de 2026, vamos estudar sobre a Trindade, são materiais imprescindíveis. E eu quero aproveitar para dizer que o CETADB tem a sua livraria virtual. Você pode acessar a nossa plataforma, na plataforma tem ali a seção da biblioteca, da livraria, e você pode adquirir com preços e descontos promocionais. Mas falando sobre a astúcia do maligno, são planos sutis e métodos do inimigo destinados a enganar, enfraquecer e destruir o povo de Deus. Nós pegamos com base o texto de Efésios 6, deixa eu pegar aqui o texto, Efésios capítulo 6 e o verso de número 11 é a base utilizada para este comentário aqui. O texto de Efésios 6 e verso 11 diz assim, ó, vede, me desculpe, eu estou em Gálatas aqui, é Efésios, né? Vamos avançar para Efésios 6 e 11. O texto de Efésios 6 e 11, ainda estou em 15, mas eu vou chegar aqui. Ó. Diz assim o texto, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. É o que diz Efésios 6 e 11. Com base neste texto, a palavra metodeia sugere armadilhas planejadas. Ou seja, Satanás é apresentado como estrategista espiritual que atua com enganos e também com distrações. As astúcias do diabo são combatidas quando o indivíduo se reveste da armadura de Deus. O próprio capítulo 6 e verso 11 de Efésios está nos dando essa dica, revesti-vos da armadura de Deus, para que você possa combater, não é, as astúcias do diabo. Especialmente a oração
e a palavra. Então nós vamos ainda complementar dizendo que vigilância constante, discernimento espiritual e disciplina devocional são armas eficazes para resistir às ciladas malignas. Veja então, as astúcias do Satanás se resolve aqui. Agora, o crente que é cheio do Espírito Santo não apenas resiste ao inimigo, mas ele avança cheio de autoridade espiritual, porque está de fato revestido, não é? O revestimento de poder, aquele que Jesus se refere em Atos 1:8, mas recebereis poder que há de vir sobre vós. Este revestimento de poder não é mero entusiasmo, é uma capacitação divina para guerrear, para discernir e especialmente para vencer, porque crente cheio do Espírito Santo está destinado a vencer, a conquistar. As batalhas serão postas, serão travadas, e o crente espiritual, ele está destinado a vencer em Cristo Jesus. Não é pela nossa própria força, obviamente. Sem as disciplinas espirituais, o fogo se apaga, mas com elas, ou seja, com as disciplinas espirituais, a chama se mantém acesa, mesmo nas trevas e nas tentações. Agora, evitando as distrações é o subponto 2 que você tem aí na sua lição. Sabedores do quanto as disciplinas espirituais são indispensáveis, e já temos falado disso aqui bastante, não é? Para uma vida cristã vitoriosa, devemos nos apegar a elas, agindo com prudência na administração do nosso tempo. Nós temos um curso, dentre os cursos do CETADB, que é o curso de discipulado cristão. Ali nós elencamos 23 itens, por meio dos quais um cristão, um crente salvo em Jesus Cristo pode ter uma vida vitoriosa. Isso está no nosso material do curso de discipulado cristão. 23 meios por meio daqueles, né, dos quais você, executando, você vai ter uma vida cristã vitoriosa. Veja que aqui na lição nós temos a proposta de oração, jejum e leitura da Bíblia. Eu já fiz a ampliação disso com 7 tópicos, porém nesse material do curso de discipulado a gente amplia isso para 23 atitudes vitoriosas. Para isso, é preciso evitar as distrações, dos quais atualmente o celular é a principal. Tem se tornado uma compulsão acessar as redes sociais, ver as mensagens do WhatsApp, abrir o seu Instagram, o seu Facebook, ou assistir um vídeo no YouTube. Olha só, às vezes, até mesmo nos templos em pleno culto, o camarada está no culto e ali ele está atualizando tudo, né? O seu Instagram, seu Facebook, seu WhatsApp, respondendo, negociando, comprando passarinho, vendendo passarinho, trocando relógio, bicicleta, está fazendo negócio. É a chamada dependência digital que cresce a cada dia. Meus irmãos, eu coloquei um material amplo aí no seu material de apoio, tem amplo a respeito disso daqui. O perigo das distrações digital. O maior inimigo das disciplinas espirituais do século 21 não é a perseguição nem a heresia, mas a distração. Satanás sabe que não precisa distrair a fé se conseguir dispersar o foco. E nessa questão, meus irmãos, do perigo, veja que a dependência digital ela se tornou uma forma moderna de cativeiro. Eu até esses dias estava em um ambiente e eu comentei com a pessoa que estava comigo, falei, dê uma olhada, os jovens todos sentados a uma mesa, era um grupo de 8 ou 9 jovens, e cada um com o seu celular na mão, ninguém conversava entre si, e todos ali estavam na sua rede social, talvez até mandando mensagem para outro que estava na própria mesa, mas sem nenhum tipo de comunicação. Todo mundo de olho na sua telinha ali, não havia comunicação. O uso descontrolado das redes sociais e também do entretenimento instantâneo reduz a capacidade de silêncio interior, a atenção espiritual e também gera uma falta de concentração na presença de Deus. Então você vê pessoas atualmente sofrendo de problemas, e aí a turma está colocando muita sigla para muito problema, mas na verdade não é. O indivíduo fica consumindo vídeos o tempo inteiro, a sua mente não produz nada, porque ele não lê, não desenvolve raciocínio, está assistindo o vídeo, a capacidade dele de articulação de pensamento fica
adormecida, eu já usei o termo aqui na aula, entorpecida, e é isso, o indivíduo vai ficando cada vez mais fraco. Aí quando você para conversar com uma pessoa assim, é uma pessoa vazia, porque não conhece da realidade de mundo, não tem noção a respeito das questões da vida, especialmente dos problemas da vida, e aí quando na sua vida chega o ponto de ter que enfrentar os problemas, simplesmente não sabe o que fazer, não sabe como agir, como atuar, não é? As disciplinas espirituais exigem, e eu anotei aí, está no seu material de apoio, faça download e veja esse material, exigem tempo, foco e recolhimento. Nós temos um vídeo no nosso canal no YouTube, que é o vídeo mais assistido até hoje, e ali nós damos orientações, 7 orientações para você que quer fazer estudo bíblico, né? E uma delas é essa aqui, uma delas é essa, você tem que ter tempo, tem que reservar tempo, você tem que focar no estudo da Bíblia, você tem que ler Bíblia, em mais de uma versão de Bíblia, tem que ter papel para anotação, porque esse negócio que você vai ler, vai colocar na memória, esquece. A memória engana, você precisa escrever, porque quando você escreve o que você está estudando, você potencializa a capacidade do seu cérebro de assimilar. Quando você só lê é uma coisa, quando você ouve e lê é outra coisa. Por isso você vai fazer leitura, esteja em um lugar isolado onde você possa fazer a leitura em voz alta, porque você vai estar lendo, mas vai estar ouvindo a sua voz. E aí você escrevendo isso tudo vai pedagogicamente, não é aula que não é para isso. Se você quer ter noções a respeito disso, está aqui, o curso é esse. É curso para formação de educadores cristãos, do CETADB. Mas ali tem orientação a respeito disso. Pedagogicamente você vai potencializar aprendizado. Tempo, foco e recolhimento. Mas o mundo atual, meus irmãos, cultiva pressa, superficialidade e distração. Então você tem jovens vazios, a verdade é essa. Não é? Nós podemos afirmar aqui com uma certa precisão. Você vai observar que poucos jovens hoje se interessam pelo ministério, poucos jovens estão interessados pelas coisas de Deus, é uma luta. Né? Você convida os jovens para ir numa pizzaria, num rodízio de pizza, meu Deus do céu, tem que ser um espaço amplo, porque falta cadeira. Mas se você convidar esse mesmo grupo para meia hora de oração por dia, você é capaz de ficar só, não é? É capaz de você ficar só. Ou algum outro que esteja nesse negócio do tempo, do foco e do recolhimento vai te acompanhar. O resultado disso é uma geração de crentes com muitas informações, mas pouca transformação, muito acesso, tem acesso a muita informação, mas pouca devoção. Aí, exemplo prático, está no seu material de apoio. Muitos consultam as redes sociais antes das escrituras. Leem mensagens motivacionais, mas não meditam nos salmos. Buscam experiências rápidas, mas não suportam o silêncio da oração. Estes hábitos que eu relacionei aqui fragmentam o espírito e criam anemia espiritual, ou seja, é um crente fraco, né? É um crente bem fraco, essa é a verdade. O Espírito Santo, meus irmãos, fala também no silêncio. Se você quer ter um exemplo, pegue o de Elias, no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, no versículo 12, no silêncio, Deus falou com ele. Veio tempestade, veio de tudo, meu Deus do céu, o vento quebrou tudo lá. Mas de repente, no silêncio, Deus falou com ele. O crente que vive em constante barulho, perde a sintonia com o Espírito. E aqui, meus irmãos, não estou falando de barulho pentecostal, né? Barulho, o indivíduo está... ele lê tudo, ele assiste tudo, vê tudo, assiste tal, enfim, mas não tem tempo para ouvir a voz de Deus. Está um prejuízo grande aí. O avivamento começa quando o altar é restaurado. E o exemplo é o próprio Elias, capítulo 18, versículo 30 do primeiro livro dos Reis, ele restaurou o altar e fogo do céu caiu. Restaurar o altar hoje significa restaurar a disciplina devocional diante de Deus. Olha só, eu vou encurtar por aqui, mas você faça download do material e leia. Tem aí no seu material, administrando o tempo espiritual. E aí eu falo de estabelecer horário para oração, evitar distrações durante a leitura bíblica, como celular, conversas e notificações, participar regularmente de cultos e consagrações, desconectar-se periodicamente do digital para conectar-se com
o que é eterno. Tem isso tudo bem amplo aí para você poder estar estudando, inclusive para aplicar, se você é um professor, aplicar na sua classe. O mesmo celular que distrai pode servir à edificação se for usado com propósito. Por exemplo, eu acredito que eu tenho uma boa parte dos irmãos que nos assistem, as nossas assistências das aulas aqui estão chegando para 4.000 visualizações cada uma das aulas, e eu acredito que a grande maioria assiste a nossa aula através de um celular. Então aí você vai verificar um uso proveitoso do celular, não porque está assistindo a nossa aula, mas porque através de um celular bem aproveitado, bem usado, você consegue assistir aulas como a nossa, como de outros também, mas você consegue fazer estudos bíblicos, você consegue fazer boas pesquisas usando o celular, e não precisa ser um celular muito potente, não, na simplicidade de um aparelho que tem acesso à internet, você já consegue fazer muita coisa, mas aqui nós estamos falando de o celular sendo usado para edificação, porque também pode ser usado para perdição, né? Tem muito crente, inclusive, falando de crente, de pastor, de obreiro, que se perde em celular, fica trocando mensagens obscenas, fica mandando foto nu, e fica assistindo pornografia, acessando pornografia, no mesmo celular que pode ser utilizado para edificação. Prosseguindo então, o celular pode ser usado com esse propósito abençoado, ouvir pregações, ler devocionais, acompanhar estudos e compartilhar a palavra. A questão não é a ferramenta, ou seja, o problema não é o celular, porque tem gente que, querendo impressionar, é uns tontos, eles falam, porque o celular é o mal. Não, o celular não é o mal, não é a ferramenta que é o problema. O problema, meus irmãos, é o governo do coração que você exerce sobre o celular. Porque se você falar, não, acabou, desliga o celular e vai orar. Não, acabou, não vou responder mensagem, não vou responder nada, eu vou pegar agora aqui e vou fazer um devocional. Pronto, você faz, não é? Pois bem, vamos lá. Quanto menos se percebe, o celular está à mão, mesmo sem qualquer propósito ou útil ou ainda necessário. Que o Senhor nos guarde de todo vício. Opa, o pastor Silas está colocando o uso do celular como vício. E aí, você é viciado em celular? Porque tem gente que, meu Deus do céu, acorda com o celular, dorme com o celular, e eu falando aqui, meu irmão, literalmente dorme com o celular, né? Literalmente, dorme ali, o celular cai por ali e tal, fica do lado do travesseiro, mas esse mesmo celular não se usa para ler a Bíblia, esse mesmo celular não faz uma pesquisa a respeito de um hino espiritual para o camarada colocar ali para ouvir, dormir ouvindo um hino espiritual. Ei, Jesus! Vamos encerrar. As disciplinas espirituais fortalecem o cristão contra as astutas investidas do inimigo, o diabo, e devem ser praticadas com vigilância e resistência às distrações que são providas aí no mundo atual. Amém? Pastor Adolvilson, fazendo a conclusão. Vamos lá. Muito bem, o exercício das disciplinas espirituais é fundamental para nos fortalecer e nos dar poder contra as forças das trevas. Lucas 10, do 19 ao 20, e Marcos 16, do 17 ao 18. Assim como as necessidades físicas, nosso espírito precisa ser alimentado diariamente por toda a vida. Encontramos referências, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, e 1 Pedro capítulo 2, do versículo 2 e o 3. Muito bem, meus irmãos, as disciplinas espirituais praticadas com constância e humildade, elas têm o poder de manter o espírito humano desperto, avivado, uma alma centrada em Jesus e um corpo submisso ao Espírito Santo. Elas, de fato, são a base da vitória interior e da fidelidade até o fim. Aí está, meus irmãos, o link, não é, para você acessar a nossa plataforma online. Está aqui, online.cetadib.com.br. Acesse, crie o seu perfil. Clique ali embaixo, onde diz entrar. Na tela seguinte, você clica em criar conta. Forneça ali nome, data de nascimento, os dados ali, e-mail, telefone, crie uma senha e automaticamente você vai ter disponível este material todo aqui da Escola Dominical gratuitamente. Agora, se você quer estudar teologia, com certeza o Cetadib também é a melhor opção. Você tem cursos com valores promocionais, acesso instantâneo aos cursos. Assim que você faz a aquisição, você já começa a assistir às aulas, as provas do curso são feitas online, as videoaulas
que nós temos disponibilizado em alta resolução para a sua melhor assistência, e nós temos toda uma equipe aqui de acompanhamento da sua formação teológica. O certo é que o CETADB tem o curso ideal para a sua formação teológica e educacional. Vamos juntos crescermos na graça e no conhecimento de Deus. O Senhor abençoe você, a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério, que em tudo o nome maravilhoso de Jesus seja engrandecido na sua vida. E se não for pedir muito, nos ajude divulgando, não é? Divulgando esta pré-aula que nós semanalmente estamos aqui disponibilizando para os irmãos, de forma gratuita. Também o material de apoio, que gratuitamente você consegue fazer download através da nossa plataforma. Ah, você tem dificuldade? Mande um WhatsApp para mim, o número é 43 999 60 8886 e eu vou passar ali uma orientação de como você cria o seu perfil para acessar a nossa plataforma e ter acesso aqui a todo este material. Pastor Adolfo. Muito bem, que as poderosas mãos de Deus estejam sobre você, sobre a sua família, não é mesmo? E louvamos a Deus pela conclusão de mais uma pré-aula. E estaremos juntos, se Deus quiser, até a próxima pré-aula, para a glória de Deus. A paz do Senhor a todos.